Olá, alunos! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender? Então, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Olha aí, reconstrução do texto, ou seja, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Especificamente, o nosso detalhamento traz para a gente, olha só, distinção entre gênero textual e tipologia textual, gêneros de imprensa, textos jornalísticos, notícias e manchetes de primeira página, gêneros digitais de imprensa, blogs, vlogs, jornais digitais, hipertextos e hipermídias. Tudo isso daí nós vamos estudar durante a nossa aula e vamos a ela. Começamos a nossa aula com um pequeno vídeo que vai contar para a gente uma historinha, certo? Então, prestem bastante atenção nessa história, na relação que os personagens vão criar, ou seja, a forma como eles vão interagir um com o outro. Então, vamos à nossa história. Acorda, Ju, já tô te esperando. Olha a hora. Oi, Ju! Oi, Vanessa, o que você tá fazendo aí? Mano, eu tô fazendo um abaixo-assinado pra prefeitura não construir uma avenida no lugar da nossa praça. Tu já pensou? A gente perdeu uma área de lazer pra uma rua desnecessária, sem contar o tanto de árvore que vão desmatar. Logo nesse período que a gente tá sofrendo com tanto calor. Não pode acontecer. Ai, que coisa, né? Ai, mano, eu vou assinar sim. Ai, obrigada. Eu gosto tanto daquela praça e preservar as áreas verdes nos dias de hoje é muito importante. Ainda mais com as mudanças climáticas. Com certeza. Muito obrigada, Ju. Tchau, mana, vou indo. Tchau, tchau. Muito bem, podemos observar no nosso texto, na nossa história, a relação da nossa personagem, da Ju, com as suas amigas, com as outras pessoas com quem ela interagiu nesse momento. Aí que nós podemos situar o nosso texto no período da manhã, já que a personagem manda uma mensagem para a outra, né, para a Ju, para que ela acorde, para que ela não se atrase. E percebam que elas interagiram por um meio. Qual foi esse meio? Qual o meio de interação que permitiu a comunicação entre elas? Vocês puderam perceber que o meio de comunicação, ou seja, o que permitiu a interação entre essas duas personagens, foi exatamente uma conversa por meio de um aplicativo virtual. Pelo aplicativo, elas estabeleceram essa relação. Então, essa conversa estabeleceu uma relação, uma interação entre as duas personagens, ok? Depois você viu que a Ju saiu, encontrou uma outra pessoa e também houve uma interação ali no diálogo entre elas. Nós percebemos que uma personagem estava recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado. Com que finalidade? Para que a prefeitura não destruísse uma praça, não fizesse uma obra que iria acabar com uma área verde da cidade. E percebo que por meio dessa conversa, desse diálogo, a Ju resolve assinar o abaixo-assinado, né? Ela resolve colocar o nome dela ali se posicionando, dizendo por meio desse documento, desse texto, que ela não concorda com a ideia de derrubar, de destruir a área verde, a praça. Certo? Então percebo que nesse meio, durante esse período aí da manhã, que a nossa personagem vivenciou, interagiu com os outros, ela utilizou textos para interagir, para dialogar, para dizer que ela não concorda com uma ideia, para avisar a amiga que ela já acordou cedo. A amiga tira até uma brincadeira enviando um meme, né, para gerar um certo humor, uma brincadeira entre elas. Então percebo que as nossas personagens interagiram, estabeleceram uma relação por meio de
textos. E são textos que nós estudamos durante a nossa aula de língua portuguesa, para que nós possamos compreendê-los, para que nós possamos interagir melhor e também para que nós possamos ser cidadãos por meio dessa interação, certo? Mas, professor, o que é texto? E aí a gente traz um conceito bem breve, bem simples. Olha só, colocando aí para vocês. Texto é uma unidade linguística de sentido, ou seja, uma unidade linguística de sentidos que resulta da interação entre quem o produz e o leitor ou o ouvinte. Então percebam, voltando aqui comigo, que o texto precisa ter sentido. E esse texto é exatamente esse resultado de interação. Então percebo que o abaixo-assinado é um texto que promove uma interação entre as pessoas que assinam aquele texto, entre as pessoas comuns, o cidadão comum e a prefeitura. Percebo que a conversa por meio de aplicativos também é um texto que permite a interação, certo? E percebo que todo esse texto aí, todos esses textos que nós analisamos, que nós visualizamos na nossa história, percebo que eles seguem uma lógica, eles possuem uma organização, eles possuem uma forma também e, claro, temáticas diferentes. A conversa, o meme, é um texto mais bem-humorado, que procura promover o entretenimento, certo? Promover uma certa brincadeira entre amigos. Já o abaixo-assinado é um texto mais sério, que procura marcar uma posição, exigir algo dos órgãos públicos, da prefeitura, do governo. Então percebo que eles possuem estruturas, temáticas diferentes e também se organizam de maneiras diferentes. Vamos analisar mais para entender melhor como é que funciona essa organização? Observem estes dois enunciados que eu trago para vocês, colocando aí. Olha só, o primeiro, você observa aí que é como se fosse escrito numa folhinha de papel breve, pregada aí, por exemplo, na mesa, ou então poderia ser pregado na mesa, na porta da geladeira, com uma fita, né? E observe que o primeiro traz pra gente aí, olha só. Mãe, fui jogar bola com meus amigos no campinho da escola. Volta às 18h30. Beijos. Agora observem o outro aí. Beijos, bola, mãe, campinho. 18h30, meus amigos, fui e volto. Pessoal, qual destes dois termos aí, destes dois enunciados que eu mostro para vocês, quais desses dois seria um texto? Será que o primeiro ou o segundo ou os dois são textos? Colocando mais uma vez aí para você, observem, respondam rapidamente aí. Então, qual destes enunciados, qual destes textos aí são textos realmente? Perceba que se você respondeu que o primeiro, com o enunciado, mãe, fui jogar bola com meus amigos no campinho da escola, volta às 18h30, beijos, perceba que esse daí é um texto. O outro, não. Por que o outro não é um texto? Porque ele não tem sentido, ele não tem uma organização lógica. Então perceba que o texto promove interação, ele precisa ter uma organização, uma estrutura para poder se configurar como um texto, certo? Então o texto tem que ter sentido, o texto tem que promover interação. E aí, claro, quando a gente pensa em texto, quando a gente pensa em estruturas, nós temos algumas estruturas bem definidas na nossa língua que caracterizam diversos tipos de textos. Vamos conhecer? Então a gente vai conhecer a tipologia textual. E o que é a tipologia textual, gente? É um conceito que se refere às estruturas linguísticas do texto, ou seja, como o texto se organiza, como esse texto vai estar estruturado, ou seja, define a predominância de expressões e estruturas sintáticas presentes, os elementos que caracterizam e permanecem em cada tipo de texto, além de indicar o objetivo comunicativo de cada um. Então, percebo que a depender de determinadas palavras que são selecionadas, a forma como o texto é organizado, a gente vai perceber que os textos possuem diferentes tipologias textuais. Então vamos conhecer as tipologias textuais que a nossa língua, que a língua portuguesa possui, colocando aqui, olha só, o primeiro tipo textual, o texto narrativo, é aquele texto que relata acontecimentos que podem ser reais, certo? Verídicos ou fictícios, que são inventados, certo? Que você
aí cria pela sua imaginação. E nós conhecemos diversos tipos de textos narrativos. As fábulas, os romances, os contos, as notícias, são textos de tipologia narrativa que possuem uma estrutura semelhante entre eles. Vamos conhecer essa organização, essa estrutura? Então, colocando um exemplo para vocês, olha só, uma notícia. Roubo de remédio em posto de saúde preocupa moradores de Coqueirinho. E aí nós observamos na nossa notícia uma imagem. Observe que temos a imagem do posto aí, a legenda mostra isso para a gente. E na sequência, a notícia. Coqueirinho, 20 de novembro de 2023. Durante o fim de semana, o posto de saúde de Coqueirinho foi alvo de um roubo, deixando a comunidade preocupada. Os criminosos levaram uma quantidade significativa de remédios essenciais. A ação foi descoberta pela equipe da manhã ao chegar para iniciar o expediente da semana. Autoridades estão investigando o caso, analisando as imagens das câmeras de segurança. A prefeitura condenou o crime e garantiu medidas para reabastecer os medicamentos e reforçar a segurança do posto de saúde. Percebo que essa notícia aí é uma notícia cotidiana que nós podemos ler nos jornais. Percebo que, como notícia cotidiana, que está presente no jornal, ela conta para a gente fatos, acontecimentos, certo? Fatos que são narrados. E percebo que o texto narrativo ele possui determinados elementos que o caracterizam como. Então, a narração, você vai ter fatos acontecendo, sendo narrados ali numa linha temporal. E quais são os elementos que constituem uma narração? Todo texto narrativo, ele tem que possuir esses elementos. Primeiro elemento, o acontecimento. Destacando para vocês aí no nosso texto, lá na nossa notícia, qual foi o acontecimento? O roubo de remédios do posto de saúde, certo? Então, percebo que o texto já traz para a gente, evidencia o acontecimento que foi narrado. Seguindo aí a leitura do nosso texto, observem, na sequência, vamos lá, temos aí o corpo do texto e neste corpo do texto nós encontramos também elementos. Então, o acontecimento foi um roubo. Quem realizou esse roubo? Perceba que o texto narrativo ele vai trazer os sujeitos, os personagens que estão envolvidos na ação, que realizam ou sofrem a ação. E quais são os sujeitos, os personagens desta notícia? Olha aí, os criminosos, as autoridades, a equipe do hospital que deu conta, ou seja, que percebeu o roubo. Então, percebe que são pessoas envolvidas nessa narrativa. Então, o texto narrativo vai apresentar um acontecimento, um fato, vai apresentar também sujeitos, personagens que irão desenvolver a ação, certo? Sofrer a ação. Vamos seguir, vamos conhecer outros elementos de um texto narrativo. Além desses personagens, perceba que tudo isso aconteceu em determinado ambiente, em determinado espaço. Então, o texto narrativo traz para a gente de forma clara o espaço, o lugar. E nessa notícia, olha aí, onde aconteceu a situação, o fato? Posto de saúde de Coqueirinho. Então, percebe que fica bem claro no nosso texto isso. Além disso, já sabemos quem são os sujeitos, vamos seguir. Quem é o sujeito, qual foi o acontecimento, o local. A gente também tem no texto narrativo a ideia de tempo, ou seja, o momento em que aconteceu o fato, o momento em que a situação ocorreu. E aí no texto, na notícia, olha só, 20 de novembro de 2023, durante o fim de semana. Então o texto narrativo apresentou o acontecimento, o espaço, o tempo e as pessoas envolvidas nesta ação, ok? Vamos seguir? Além disso, outro elemento que é muito importante para um texto narrativo é o uso dos verbos, certo? Perceba que a notícia algo que já ocorreu. Então, ela vai apresentar verbos para narrar um fato no passado. Observem os verbos aí da nossa narração. Observem aí, nós temos foi, levaram, foi descobertas, estão, condenou, garantiu. Então, percebe que esses verbos ajudam a gente a contar a história, a contar os fatos, os acontecimentos, e por meio deles eu também posso situar até o tempo. Percebemos que na notícia, o tempo verbal nos remete ao pretérito, algo que já aconteceu. Ok? Então, essas são as características de um texto narrativo. Vai apresentar esses elementos, o acontecimento, o fato, as pessoas envolvidas, certo?
tempo, espaço. Então, todo o texto narrativo vai trazer esses elementos, ok? Além dos textos narrativos, nós temos outro tipo textual, que é o texto descritivo. Colocando aqui, olha só, o texto descritivo expõe as características ou propriedades de seres e objetos. Percebe que esse tipo textual ele tem por finalidade criar uma imagem por meio de palavras. É como se fosse uma fotografia. Quando você descreve, você ali diz como determinada pessoa é, como determinado objeto é. Então percebe que nós vamos ter determinada organização neste tipo textual para apresentar exatamente essas imagens visuais. E aí vamos ter elementos importantes. Vamos observar um exemplo? Colocando aí para vocês. Olha só, texto descritivo. Conheci Ana naquele dia. Ela era jovem, tinha 22 anos aproximadamente, pele parda, cabelos escuros ondulados, altura média por volta de 1,75 e olhos castanhos. Então observe que por meio desses enunciados, por meio das palavras que eu tenho nesse texto descritivo, eu consigo construir uma imagem de quem é a Ana, de como a Ana é. E a imagem do nosso texto já mostra para a gente realmente. Então percebam que a descrição, ela condiz com a imagem, criando exatamente aí na nossa mente, mesmo que você não conhecesse a Ana, nunca tivesse visto, por meio dessa descrição, você teria uma ideia de como essa pessoa é. Ela é alta, ela é baixa, então você já consegue criar uma imagem mental, uma ideia de como a pessoa é, por meio dessa descrição das características. E algo importante que nós vamos ter em textos descritivos. Nós vamos ter verbos que costumam atribuir ideias, características, qualidades de sujeito, que são exatamente os verbos de ligação. E nesse texto aí nós temos um verbo de ligação presente. Olha só, era, certo? O verbo ser. Então percebo que este verbo atribui uma ideia de uma característica, uma qualidade relacionada. Ele funciona exatamente para ligar o sujeito a essa característica, a essa ideia. E essas características, quais são as palavras da nossa língua que são responsáveis por atribuir características? Lembrando, seguindo aí, voltando ao nosso texto, olha só, que são exatamente adjetivos. Temos adjetivos nesse texto descritivo? Sim, apresentando para vocês. Olha aí, jovem, parda, cabelos escuros ondulados, castanhos. Observem que essas palavras caracterizam substantivos que estão relacionados a Ana, certo? Trazendo uma descrição, uma ideia de como ela é. Então, o texto descritivo é exatamente isso. Um texto que traz para a gente uma ideia mental, ou seja, constrói na nossa mente uma fotografia, certo? Por meio dessa descrição. E texto descritivo tem como predominância, claro, verbos de ligação, vai trazer adjetivos também. Então, perceba que é uma característica deste tipo textual, ok? Texto descritivo pode aparecer em narração? Pode sim, narração e descrição podem estar juntos ali na caracterização dos personagens que vão realizar as ações. Então, a gente não vai ter exatamente textos separados em caixinhas, mas vamos ter textos, tipos textuais que estão misturados ali um com o outro. Ok? Seguindo a nossa tipologia, o nosso estudo, a gente tem o texto dissertativo, colocando aqui. É aquele texto que apresenta uma opinião, apresenta determinado tema e emite uma opinião sobre esse tema. Então, olha o nosso exemplo aí. Lembrando que esse texto, ele sempre vem acompanhado de argumentos, certo? Então, se a gente emite uma opinião, a gente vai defender a opinião por meio de argumentos. E aí, olha só o nosso texto. Um exemplo de texto dissertativo. Ao longo da história, as comunidades tradicionais, incluindo ciganos, quilombolas e indígenas, têm consistentemente enfrentado negligência em relação aos seus direitos. Isso é notável nas políticas assimilacionistas implementadas durante a ditadura militar, que buscavam integrar esses grupos à sociedade urbana, resultando na desvalorização de seus conhecimentos, sendo essa apenas uma das consequências dessa abordagem. Esse exemplo claramente demonstra a negação persistente de direitos fundamentais a essas comunidades em nossa sociedade.
Então percebam que o texto traz uma temática relacionada às comunidades tradicionais, à valorização dessas comunidades tradicionais. E percebam que o nosso texto emitiu uma opinião em relação a isso. Vamos observar? Olha aí, a opinião presente no nosso texto, que ao longo da história, as comunidades tradicionais, incluindo ciganos, quilombolas e indígenas, têm consistentemente enfrentado negligência em relação aos seus direitos, ou seja, têm os direitos negados. Percebo que essa é a opinião da pessoa que produziu esse texto. E claro, como ela vai defender essa opinião? Não basta apenas apresentar a opinião. Ah, eu penso assim. Por que você pensa assim? Percebam que o porquê vem exatamente na forma de argumento. Vamos observar os argumentos? Então, destacando os argumentos para vocês. Olha aí, o argumento. Isso é notável nas políticas assimilacionistas implementadas durante a ditadura militar, que buscavam integrar essas pessoas, esses grupos, à sociedade urbana, resultando na desvalorização dos seus conhecimentos, sendo essa apenas uma das consequências dessa abordagem. Então, percebo que essa política de assimilação, ou seja, de integrar essas pessoas, negando as suas tradições, a sociedade urbana, percebo que isso é algo criminoso, isso é algo ruim para essas comunidades, para esses povos. Então, percebo que por meio desse argumento, a pessoa que escreveu esse texto dissertativo comprova o seu ponto de vista de que as pessoas, esses grupos, sofreram negligência, ou seja, têm seus direitos negados. Então, percebo que o texto dissertativo vai apresentar uma opinião e vai defender essa opinião por meio de argumentos. Essa é a característica principal desse texto. E percebam também que textos como editorial, artigo de opinião, são exemplos de textos de tipologia dissertativa. Por quê? Trazem opinião e defendem essa opinião por meio de argumentos. Resenhas também são exemplos de textos desse tipo. Ok? Vamos seguir? Temos outro exemplo, já vimos aí o nosso texto dissertativo, então apresentando para vocês agora o texto expositivo, pessoal. É aquele que tem por função apresentar conhecimentos do mundo, organizados em uma estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor, da pessoa que tem contato com esse texto. Esse texto expositivo está muito presente nos livros didáticos, nas enciclopédias. Percebo que é um texto que busca levar conhecimento para o leitor. Então vamos observar um exemplo, vamos analisar rapidinho, colocando aí um exemplo para vocês. Olha só, texto expositivo, cor do Sol. O Sol é considerado uma estrela de sequência principal que produz sua energia por meio da fusão do hidrogênio, de categoria anã amarela. Apesar do nome, não é uma estrela pequena ou de cor amarelada. É, na verdade, maior e mais brilhante que boa parte das estrelas visíveis a olho nu, apesar de estar muito longe de ser uma das maiores ou mais luminosa. Então, pessoal, percebe que o nosso texto aí, utilizando os verbos no presente, traz para a gente informações importantes, informações que você aprende, que você acaba adquirindo conhecimento ao ler esse tipo de texto. Então, o texto expositivo é aquele texto que procura te deixar informado, acrescentar conhecimento para você. O que a gente descobre? Que o Sol ele faz fusão de hidrogênio, pontos que a gente pode tomar aí no texto. Vamos voltar rapidinho, só para elencar algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto. Olha só, nós podemos ver que o Sol é considerado uma estrela de sequência principal, ele produz energia por meio da fusão de hidrogênio, ele é da categoria anã amarela. Na sequência, observem que apesar do nome de estrela pequena, cor amarelada, ele na verdade é maior e mais brilhante que boa parte das estrelas do nosso universo. Percebam que são informações que o texto traz, que são acrescentadas ao nosso conhecimento. Então, o texto expositivo traz essas informações, expõe essas informações ao leitor. Ok? Outro tipo textual, colocando aqui para vocês, olha só, é o texto injuntivo, o texto que fornece instruções para realizar uma ação, para realizar determinada tarefa. Manual de instrução, bula de remédio, são exemplos de textos que procuram
transmitir para a gente instruções. E aí nós vamos ter uma organização e determinados elementos que caracterizam esse texto também, a sua estrutura. Então vamos analisar um exemplo, colocando rapidinho para vocês, de texto injuntivo. Olha só, butil brometo de escopolamina mais dipirona monoidratada. Como devo usar este medicamento? Então perceba que já é uma bula de remédio no nosso texto. Como usar? O frasco de butilbrometo de escopolamina mais dipirona monoidratada, solução oral, vem acompanhado de um moderno gotejador de fácil manuseio. Para usar, rompa o lacre da tampa, vire o frasco e mantenha-o na posição vertical. Para começar o gotejamento, bata levemente com o dedo no fundo do frasco e deixe gotejar a quantidade desejada. Dosagem, na sequência, 1 ml, 20 gotas. Cada gota contém 0,33 mg de butilbrometo de escopolamina e 16,17 mg de dipirona. Adultos de 20 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia. Crianças, aí nós vamos ter de 6 anos, 10 a 20 gotas de 3 a 4 vezes ao dia, e criança de 1 a 6 anos, 5 a 10 gotas de 3 a 4 vezes ao dia. A dose pode ser ministrada dissolvendo o número indicado de gotas em um pouco de água. Então percebe que esse texto traz instruções de como usar um remédio, e para isso ele tem determinadas características. Nós vamos ter um texto, voltando aí ao seu início, que nós vamos utilizar verbos que estão no modo imperativo, que transmitem instruções. Destacando esses verbos para vocês, observe aí, vire, deixe, rompa, mantenha, bata. Então são ordens dizendo para você como realizar determinada ação. Na sequência, vamos aí ao nosso texto, mais uma vez. Percebam que o texto, ele traz essas informações na primeira parte, explicando como é a composição, depois como a dosagem é construída, certo? Então são elementos que nós vamos ter aí que transmitem informações exatas e necessárias para a pessoa que vai utilizar, que vai consumir esse medicamento, ok? Agora que nós já vimos como funciona a estrutura de determinados textos, a organização deles, vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre gêneros textuais. E o que são os gêneros textuais? Pessoal, os gêneros textuais são os textos que utilizamos para interagir no mundo. Eles são definidos de acordo com o interlocutor, o contexto e o momento histórico. Então, o gênero textual é exatamente o texto que nós utilizamos para interagir com outra pessoa. Então, quando a gente, por exemplo, lê a notícia que nós vimos lá de tipologia narrativa no início da nossa aula, o nosso primeiro texto, perceba que é um texto que busca transmitir informações. Qual é a finalidade dele? Informar. Então, a notícia é um gênero de imprensa que tem a finalidade de levar informação, de informar as pessoas sobre os fatos e acontecimentos de uma cidade, do mundo, do Brasil, do seu país, certo? Então perceba que a notícia busca informar. Qual é a finalidade desse gênero textual? Informar. Ele pertence a que esfera? Exatamente à imprensa, assim como nós vamos ter as reportagens, certo? E tantos outros textos, como editoriais, que fazem parte desse universo de imprensa. E a notícia tem a finalidade de informar. Já um outro tipo, um outro gênero que nós vimos durante a nossa aula é a bula de remédio, que nós acabamos de estudar. Perceba que a bula de remédio é um gênero que pertence à esfera da saúde. E por pertencer a essa esfera, por pertencer a esse meio, qual é a finalidade desse texto? De uma bula de remédio? Dizer como você vai consumir o remédio, como você vai administrar determinada dose, quais são os efeitos colaterais, o que você deve fazer caso você tome uma quantidade excessiva. Então, perceba que são informações importantes que nós vamos ter nesse tipo de texto que procura interagir com aquelas pessoas que vão consumir, que vão tomar o remédio. Perceba que todos esses textos, eles promovem interação. A bula de remédio promove interação exatamente no momento em que a pessoa que está doente pega essa bula, lê e descobre como ela vai consumir o remédio. Outro texto também que nós interagimos, ou seja, que nós estudamos durante a nossa aula, é exatamente um meme que apareceu em uma conversa de aplicativo da internet. Percebam que o meme ele procura promover exatamente ali uma interação que gera um certo
humor, uma brincadeira entre amigos. Então eu percebo que um meme como esse que nós vemos aqui na nossa aula, olha só, da nossa personagem, da Ju, com roupa de banho, com uma toalha na cabeça, uma xícara na mão, percebo que esse meme foi enviado por uma amiga que tem uma certa intimidade com a Ju para fazer uma brincadeira, para fazer a Ju rir, né? Uma brincadeira. Provavelmente a gente pode aqui deduzir que a Ju é uma pessoa que costuma se atrasar para os compromissos. E aí a amiga tira uma brincadeira, faz uma brincadeira com ela por meio desse meme. Então o meme tem essa finalidade, brincar, fazer rir, fazer um humor. E percebe que só é possível fazer isso porque existe uma certa proximidade entre as personagens. Elas são amigas, se conhecem há muito tempo, então há liberdade para esse tipo de brincadeira por meio do meme. E o meme tem essa finalidade, fazer rir, promover uma brincadeira. A conversa de WhatsApp também aqui, do aplicativo virtual, também é um texto que tem a finalidade de promover ali a comunicação rápida, a interação entre os personagens. Então percebo que todos esses textos aqui, certo? São textos que giram aqui, ou seja, no meio digital. São gêneros digitais, desse meio virtual. Então percebo que o gênero é exatamente o texto que nós utilizamos para promover interação, para fazer outra pessoa rir, para fazer a pessoa saber como consumir um remédio, para informar a pessoa, certo? E já a tipologia textual está voltada para a estrutura, para os elementos que compõem a notícia, como nós vimos, vai possuir determinados elementos, vai possuir o espaço, o tempo, os fatos, os acontecimentos, certo? Características que vão ser próprias da notícia, que vão tornar esse texto um texto narrativo. E qual é a finalidade da notícia? Informar. Então, lembrando sempre, gênero textual tem a finalidade de promover essa interação com a outra pessoa. Fazer rir, fazer chorar, fazer emocionar, tirar uma brincadeira, são finalidades diversas. Ok, gente? Então, já que construímos todo esse conhecimento até aqui, então vamos finalizar o nosso momento de aula.